Olá, meu nome é Giovana Barros e eu vou apresentar as principais subclassificações dos linfomas. Bom, os linfomas são cânceres que afetam o sistema linfático e são divididos em dois grandes grupos, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é caracterizado pela presença das células de Reed-Sternberg. Uma das principais características dele é se espalhar de forma ordenada, passando de um grupo de linfonodos para outro por meio dos vasos linfáticos. E ele pode ser dividido em dois tipos. O clássico, que representa mais ou menos 95% dos casos e inclui os subtipos esclerose nodular, celularidade mista, rico em linfócitos e depressão linfocitária. Também tem o nodular de predomínio linfocitário, que é responsável por cerca de 5% dos casos e ele é caracterizado pelas chamadas células pipoca, e de modo geral apresenta uma boa resposta ao seu tratamento. Já os linfomas não Hodgkin podem surgir em células B, T ou NK, sendo os de células B os mais frequentes. E diferente do linfoma de Hodgkin, eles se espalham de maneira não ordenada, podendo atingir assim diferentes regiões do corpo. E eles são classificados conforme a sua velocidade de crescimento, sendo assim o baixo grau, que apresenta uma evolução um pouco mais lenta, e os principais tipos dele são zona marginal nodal, MALT, folicular e células do manto. Já no grau intermediário, possuem crescimento um pouco mais rápido, mas mesmo assim uma boa resposta ao tratamento. Nele incluem difuso de grandes células B, mediastinal de grandes células, anaplásico de grandes células. E por último, o alto grau, que são os mais agressivos. Nele constituem o linfoma de Burkitt, linfoma linfocítico de pequenas células e linfocítico crônico. Meu nome é Giovana Barros e eu vou dar continuidade apresentando os dados epidemiológicos dos linfomas. O linfoma de Hodgkin pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum que ocorra em adolescentes e adultos jovens entre 15 e 29 anos, em adultos de 30 a 39 anos e também em idosos com mais de 75 anos. Os homens apresentam uma maior predisposição para desenvolver essa doença. E apesar de a incidência ter permanecido estável nas últimas décadas, a mortalidade diminuiu mais de 60% desde os anos 1970, graças aos avanços nos tratamentos. E atualmente a maioria dos pacientes consegue alcançar a cura. Já o linfoma não Hodgkin apresentou um aumento significativo nos últimos 25 anos, com o número de casos tendo dobrado, especialmente entre pessoas com mais de 60 anos. Entre os tipos de linfoma, ele é o mais frequente na infância. E assim como no linfoma de Hodgkin, os homens são mais afetados do que as mulheres. As razões para esse aumento de casos ainda não são completamente conhecidas e continuam sendo estudadas. Oi, meu nome é Gabriele Bernardo e eu vou falar sobre a etiologia dos linfomas. Os linfomas são cânceres que se desenvolvem nos linfócitos, células responsáveis pela defesa do organismo. A causa exata ainda não é totalmente conhecida, mas diversos fatores podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença. O principal fator infeccioso é o vírus Epstein-Barr, conhecido por causar a mononucleose infecciosa. Outros vírus, como HIV, HTLV1, hepatites B e C, também aumentam o risco por alterarem o funcionamento do sistema imunológico. Além disso, a bactéria H. pylori está associada a um tipo específico de linfoma que afeta o estômago. O sistema imunológico tem a função de reconhecer e eliminar células anormais. Quando ele está enfraquecido, como em pacientes com HIV, transplantados ou pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores, a capacidade de defesa diminui, aumentando o risco de surgimento dos linfomas. Já nas doenças autoimunes, o sistema imunológico ataca os próprios tecidos do organismo. Essa ativação constante das células de defesa pode favorecer alterações nos linfócitos e aumentar o risco de linfoma. A maioria dos linfomas não é hereditária, porém pessoas que possuem familiares próximos com a doença podem apresentar uma predisposição genética maior para desenvolvê-la, mas ter o histórico familiar não significa que a pessoa necessariamente terá o linfoma. Alguns fatores ambientais também podem contribuir para o desenvolvimento dos linfomas. Entre eles estão a exposição à radiação, alguns produtos químicos e tratamentos prévios como quimioterapia ou radioterapia. Eu sou a Luísa, faço biomedicina e eu vou apresentar sobre a patogenia dos linfomas, com foco nas alterações morfológicas e estruturais. Os linfomas são um tipo de câncer que se desenvolvem nos linfócitos, que são células responsáveis pela defesa do nosso organismo e fazem parte do nosso sistema linfático. Quando falamos em alterações morfológicas, estamos nos referindo às mudanças que acontecem na aparência das células, que podem ser observadas ao microscópio.
No linfoma de Hodgkin, a principal característica é a presença das chamadas células de return back, que são células anormais, maiores do que os linfócitos normais e que possuem núcleos alterados. Essas células são consideradas uma das principais marcas desse tipo de linfomas. Já nos linfomas não de Hodgkin, ocorre uma multiplicação descontrolada dos linfócitos. Essas células passam a apresentar alterações no tamanho, no formato e na organização, perdendo as características normais e formando o tumor. Agora, falando sobre as alterações estruturais, elas correspondem às mudanças que acontecem nos tecidos e órgãos afetados pela doença. Uma das principais alterações é o aumento dos linfonodos, também conhecidos como gânglios linfáticos. Além disso, as células cancerosas podem substituir tecido normal dos linfonodos, causando uma desorganização da sua estrutura. Em alguns casos, o linfoma também pode atingir outros órgãos, como o baço ou fígado e a medula óssea. Quando isso acontece, as células tumorais infiltram esses órgãos e podem prejudicar o seu funcionamento normal. Eu sou a Júlia e vou falar um pouco dos sinais e sintomas do linfoma. O principal sinal do linfoma é o aumento indolor dos linfonodos, conhecidos como ínguas, geralmente localizados no pescoço, axilas ou virilha. Além disso, podem ocorrer febre persistente sem causa aparente, sudorese noturna intensa, perda de peso não intencional e fadiga constante. Alguns pacientes também apresentam prurido, que é uma coceira generalizada pelo corpo. Como esses sintomas podem estar presentes em outras doenças, a persistência e a associação entre eles são fatores importantes para a suspeita e investigação do linfoma. Os sintomas B são um grupo de sinais importantes na avaliação dos linfomas e incluem febre acima de 38 graus, sudorese noturna intensa e perda de mais de 10% do peso corporal em 6 meses sem causa aparente. A presença desses sintomas indica um comprometimento mais sistêmico da doença e auxilia no estadiamento e na avaliação do prognóstico do paciente. Os sintomas dos linfomas podem variar conforme a região afetada. Quando acometem os linfonodos do pescoço, axilas ou virilha, o principal sinal é o aumento desses gânglios. Já no tórax, podem causar tosse, falta de ar e dor no peito. No abdômen, podem provocar inchaço, dor ou desconforto abdominal. Portanto, as manifestações da doença dependem diretamente da sua localização no organismo. Nem todo aumento de linfonodo significa que uma pessoa tenha linfoma, pois na maioria das vezes as ínguas estão relacionadas a infecções ou processos inflamatórios temporários. No entanto, alguns sinais devem chamar atenção, como linfonodos aumentados por mais de 4 semanas, crescimento progressivo dos gânglios e a presença dos chamados sintomas B, que incluem febre persistente, suor noturno intenso e perda significativa de peso. Além disso, a ausência de sinais típicos de infecção, como dor ou melhora pós-tratamento, também pode levantar suspeita. Por isso, o reconhecimento precoce desses sintomas é fundamental para uma investigação adequada, permitindo um diagnóstico mais rápido e melhores resultados no tratamento. Oi, meu nome é Natália Gubet Lemes e agora eu vou falar sobre o diagnóstico. Então, a confirmação do diagnóstico ela não depende de um só teste, mas sim uma combinação de exames, sendo eles exame físico, que seria a avaliação e a palpação das ínguas, a biópsia, a remoção e análise em laboratório de glânglio. Ali seria mais ou menos a etapa decisiva, né? Exames de imagem, tomografia, ressonância magnética e o PET scan, que seria para mapear a doença. E exames laboratoriais como o hemograma completo, marcadores tumorais para avaliar a saúde geral, a prevenção dos linfomas. Então, a ciência ela mostra que não existe forma conhecida de prevenir o surgimento do linfoma, mas manter hábitos saudáveis fortalece o organismo e pode melhorar a resposta ao tratamento, como praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, não fumar e moderar o consumo de álcool são as medidas mais importantes. Também é essencial controlar infecções crônicas como HIV, vírus Epstein-Barr, além de realizar acompanhamento médico regular, principalmente em pessoas com histórico familiar da doença ou imunodeficientes.